Fala aí pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. Meu nome é Salvador Correia. Se você é novo, seja muito bem-vindo. Se você já está aqui mais tempo, também seja bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve ativando o sininho de notificação. Se você já é inscrito, deixa um like, deixa aqueles comentários. A gente está chegando para 1000 inscritos aqui no canal. Eu estou muito feliz por esse feito. Mas se vocês querem me ajudar, se vocês puderem me ajudar comentando, curtindo, vamos chegar nessa meta mais rápido. Hoje eu quero falar sobre como vencer o medo. Existem dois tipos de medo, o medo real e medo irreal. O medo real são aqueles medos que nos protegem dos perigos. A gente sabe que às vezes é muito difícil andar de noite, a gente tem um certo medo. Então esse tipo de medo é um medo real, que nos protege de algum tipo de perigo. E esses medos reais podem ser medo de se machucar, medo de saltar de paraquedas, tem pessoas que têm medo de andar de avião, medo de andar de noite, medo de, sei lá, mexer em alguma cadeia elétrica. Esses medos são bons porque eles nos protegem de acontecer alguma tragédia. Esse tipo de medo nos faz pensar antes de agir, nos trazendo uma certa segurança. Esse medo aqui é um medo válido. É um medo que às vezes os pais têm das crianças quando começam a andar, tentam se machucar. O outro tipo de medo são os medos irreais, aqueles medos criados na nossa mente que nos impedem de alcançar grandes coisas. E esses medos são medo de fracassar em algo, medo de se relacionar com o outro, medo de ser rejeitado, medo de morrer, mesmo de empobrecer, mesmo de ousar, de tentar coisas novas. E esse tipo de medo são mecanismos de defesa. Mas aí você me pergunta, como vencer esse tipo de medo? Uma das coisas que a gente precisa fazer para vencer os medos é enfrentando-os. Isso mesmo, a gente precisa enfrentar. Por exemplo, a maior parte das pessoas sentem medo de falar ao público. Na verdade, essas pessoas não têm medo de falar ao público, elas têm medo de falhar, elas têm medo de ser vistas como pessoas fracassadas. E uma das coisas que você precisa fazer, vamos supor que você tem medo de falhar ao público ou falar ao público, você precisa se expor, você precisa enfrentar esses medos. Por exemplo, você primeiro enfrenta um público pequeno, falar para uma pessoa, depois falar para duas pessoas. Aos poucos você vai destravando e vai conseguir eliminar, não eliminar totalmente, mas minimizar esses medos. E uma das formas que você tem é encarar o medo. Seja qual tipo de medo que você tem, você precisa encarar. Porque quando você encara, no seu cérebro, ele entende que aquilo já não é um perigo para você. Então ele automaticamente vai... Eu falo daqueles medos irreais, né? Aqueles medos que servem apenas para nos proteger, não aqueles medos que de certa forma nos trazem algum dano, né? Na nossa saúde, na nossa vida, no nosso ambiente. Então você precisa enfrentar os medos, seja lá qual for o medo que você tem, para que você vença esses medo. Quero deixar uma mensagem aqui, um texto da Bíblia que diz que no amor não há medo, pois o verdadeiro amor lança fora o medo. Quais são os seus medos? O que você tem feito para vencê-los? Qual medo tem paralisado você? Qual medo você já venceu? Deixa aqui nos comentários que talvez o seu comentário pode ajudar alguém. Beleza? Se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa um like, ativa o sininho de notificação, porque a gente está chegando aos 1000 inscritos aqui no canal. Meu nome é Salvador Correia e até o próximo vídeo.